Na mitologia grega, as sereias eram seres demoníacos. Elas utilizavam do seu canto para atrair marinheiros. Eles, seduzidos pelo seu belíssimo canto, acabavam descuidando das suas embarcações e naufragavam. Ainda bem que isso é um mito, não é? Porque se isso fosse verdade, quantos assessores já teriam naufragado? Semelhanças à parte, o fato é que no mercado financeiro houve um movimento semelhante. Nós chamamos de canto de sereia ou até mesmo promessas mirabolantes. Muitos profissionais foram atraídos por esse canto da sereia ou por essas promessas mirabolantes, acreditando que seria aqui o verdadeiro paraíso deles, para que pudessem realizar os seus sonhos, seus projetos e planos e colocassem o seu boi na sombra. A verdade é que isso é bem diferente do que acontece nos dias de hoje. O fato é que o mercado financeiro cresceu muito nos últimos anos e, da mesma forma que cresceu porque muitos profissionais oriundos de outras profissões vieram para essa profissão exatamente atraído por esse canto da sereia. E é sobre isso que eu vou falar no nosso episódio da WeClass semanal. Antes de trazer os antídotos para você se proteger desse famoso canto da sereia, curte esse vídeo e se inscreve no meu canal. Eu quero te trazer aqui o seguinte: existe sim uma forma de você se blindar contra esse canto de sereia que existe por aí, para que você não seja assim como tantos profissionais que vieram atraídos pelos motivos errados. Talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo, já tenha tomado uma decisão e tenha sido um dos escolhidos pelo canto da sereia. Mas não, talvez você ainda esteja pensando, esteja navegando aqui na plataforma, pensando em como deve ser essa tão linda profissão e agora você tem a grande chance de evitar que o mesmo aconteça com você. O fato é que sim, o mercado financeiro cresceu muito nos últimos anos, sobretudo o nicho da assessoria de investimentos. Muitos profissionais surgiram, principalmente a partir da pandemia, quando houve aquele momento em que os investidores não conseguiam movimentar as suas contas, ter um apoio dos seus gerentes, eles começaram a migrar para o mercado independente. Assim surgiu o boom da assessoria de investimentos, que já vinha crescendo sim, claro, eu não posso deixar de falar sobre isso, mas começou a crescer a passos largos exatamente nesse momento em que esses investidores se viram numa situação difícil de não conseguir falar com os seus gerentes ou até mesmo movimentar as suas contas, e aí entra em campo o papel do assessor de investimentos. Só que da mesma forma que houve esse movimento, houve também, claro, um movimento de atração desses profissionais, até porque a demanda aumentou por clientes, não é mesmo? Esses clientes procurando essas assessorias e uma vez tendo instalado uma oportunidade, o que essas assessorias fizeram? Vamos expandir. Já que tem muita demanda, temos que aumentar a oferta. O fato é que ao aumentar a oferta, criou-se um desequilíbrio, porque hoje há mais oferta do que demanda. Só que, sim, ainda existe muita oportunidade na mesa. Dentre essas questões todas de movimento, de crescimento, surgiu o famoso canto da sereia, que você já deve ter ouvido aqui no meu canal. Esse canto da sereia consiste exatamente em plataformas que trouxeram grandes propagandas, bastante suculentas, eu diria assim, para atrair um profissional que quer ou sonha em se tornar um assessor de investimentos. Essas propagandas são promessas que fazem com que você fique impactado. Promessas de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. A famosa promessa de que você não vai ter um chefe, a famosa promessa de que você vai ganhar 20 mil reais, 30 mil reais, a famosa promessa de que você não tem um horário para cumprir ou não tem que trabalhar de um lugar específico, porque você pode trabalhar de qualquer lugar. Essas promessas são os famosos cantos da sereia. E é aqui que mora o perigo, porque da mesma forma que você vem atraído, assim como esses coitados marinheiros que se sentiram atraídos pelo canto da sereia lá na mitologia grega, o que aconteciam com as embarcações deles? Naufragavam. E é o que vem acontecendo com muitos profissionais que são atraídos pelos motivos errados.
existe sim muitas oportunidades. Existem sim formas de você usufruir dos benefícios que essa profissão incrível te dá. Só que existem cuidados na mesma proporção. Porque não é uma inverdade quando fala-se que você pode receber 30 mil reais. Só que quanto tempo vai levar para você receber esses 30 mil reais é que não te contam nas entrelinhas, entende? Da mesma forma que essa liberdade que te contam que você pode usufruir, de poder trabalhar de qualquer lugar, sim, é uma variável importante. Só que, dependendo do nicho que você está posicionado ou da estratégia que você utiliza, existem regiões que você precisa estar presente para que você se faça, de fato, uma pessoa competitiva. Afinal de contas, da mesma forma que esse mercado cresceu, cresceu também o quê? A competição. Então, hoje em dia, existem vários competidores competindo o mesmo cliente com você. E essa promessa de que você pode viajar pelo mundo enquanto você assessora um cliente só vai acontecer depois que você tiver uma carteira consolidada, uma carteira robusta, uma carteira que roda sozinha. Não é no momento de construção que você precisa cuidar do crescimento da sua base de clientes. Nessa fase, nesse início de carreira, você precisa criar uma rotina, você precisa ter uma metodologia, você precisa ser intenso e intencional. E se você vem com o filtro de que você pode ser livre e continuar viajando pelo mundo ou viajar pelo mundo a partir desse momento, você deixa de construir a sua carteira para que lá na frente isso seja uma verdade para você. Então, muitas profissões que se veem aprisionadas acabam buscando a profissão da Assessora de Investimentos por esse motivo. Não querem mais ter ali uma regra de CLT, com horário a cumprir, com o chefe ali no cangote cobrando, com metas para bater, com pessoas ali incomodando. Sim, existem pessoas que acabam buscando a profissão da Assessora de Investimentos por esses motivos. Só que, para que você conquiste essas liberdades, existe um caminho a ser trilhado que as pessoas não te contam. As pessoas te contam apenas a parte boa, quando você já alcança depois de um determinado tempo que você passou nessa profissão. Mas e esse processo que é tão necessário para que você chegue lá? Essas pessoas não te contam. Então eu estou aqui justamente para evitar que você caia no canto da sereia e acabe se frustrando, porque da mesma forma que vieram muitos profissionais buscar a profissão, esses mesmos profissionais retornaram às suas origens. Seja porque perceberam que tiveram quebra de expectativas ou foram enganados, seja porque a própria estrutura entendeu que ele não tinha exatamente o perfil necessário e acabou fazendo com que essa pessoa saísse da operação. Então, esses casos acontecem em muita quantidade. Só para você ter uma ideia, o turnover na assessoria de investimentos é de 30%, um mercado que é muito pequeno. A gente está falando de 24 mil assessores nesse momento que eu gravo esse vídeo. Então, você precisa se proteger para não cair no canto da sereia e justamente fazer um movimento de forma pensada, madura, exatamente para que você venha perpetuar nessa profissão, para que você venha construir uma carteira saudável e que você possa, inclusive, deixar um legado. Sim, esse é o objetivo. Então, para você não cair nesse conto e acabar sendo como essas pessoas que retornaram às suas origens ou saíram da profissão, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro deles, não venha pelo dinheiro. Eu sei que é muito atraente essas promessas financeiras, só que quando tem uma promessa financeira mirabolante, também existem armadilhas contratuais. Se existe um dinheiro na frente, significa dizer que você vai precisar estar preso contratualmente. E vão criar para você uma prisão sem muros, seja porque você não pode sair em determinado tempo, seja porque você tem que pagar uma multa, seja porque você tem que deixar os seus clientes. Então, independente das armadilhas, das amarras contratuais, saiba que quando tem dinheiro na jogada, significa dizer que você possivelmente vai ter que perder de alguma forma do outro lado. Então, leia o seu contrato, leve o seu contrato para um advogado, para uma pessoa especialista, para que ele leia, entenda as entrelinhas, que normalmente as pessoas não entendem, para você evitar cair nessa armadilha. O segundo cuidado que você tem que tomar é o ambiente. E para que você tome cuidado com esse ambiente, você precisa fazer esse movimento principalmente pelo fit cultural. O que é o fit cultural? É a soma de valores que são semelhantes aos seus valores.
Começando pelo ambiente. Muitas vezes, aparentemente, esse ambiente é legal, é bacana. Mas será que você já parou para conversar com as pessoas que estão ali? Será que você já pediu para passar uma semana lá dentro para saber como é que é o dia a dia? Será que você foi a outras operações para comparar como que é esse ambiente em outras operações? Muitos profissionais não fazem esse momento tão importante acontecer. Então, além de você analisar o ambiente, analise as pessoas que estão ali. Analise o posicionamento dessa operação. Qual é a segmentação que ela está posicionada? E também a estrutura que ela te entrega para você avançar. Por último, dentro desse arcabouço do fit cultural, você sim vai avaliar o seu plano de carreira. Quais são as possibilidades de você crescer naquele ambiente e quais as regras do jogo para você crescer, para você se tornar um sócio. E só depois que você analisar tudo isso é que você vai considerar o financeiro. Eu diria que o financeiro é um critério de desempate. Muitas vezes você lista lá as operações que têm valores semelhantes e se todas estão enquadradas dentro dos seus valores, fica mais fácil você utilizar o financeiro como critério de desempate, não como fator predominante. Por último, eu quero finalizar esse vídeo trazendo para você um cuidado que é muito importante. Se mantenha atualizado. Se mantenha em constante desenvolvimento. Porque se você vem para esse ambiente, você acredita que é só falar de mercado ou só saber sobre investimentos, você também vai naufragar. Porque muitas vezes você se protege do canto da sereia, faz a escolha pelo fit cultural, mas não se atenta que você precisa ser intenso comercialmente. Não se atenta que você precisa desenvolver skills que vão além da sua capacidade técnica. Por isso é muito importante que você se mantenha em autodesenvolvimento, busque cursos, mentorias, formas de você treinar continuamente, não apenas a parte técnica que é necessário, mas principalmente a parte que vai fazer você se relacionar em alto nível com o seu cliente. Agora, com todos esses cuidados na mesa, é hora de você olhar para esse mercado de forma diferente, trazendo de fato uma realidade diferente daquela que você ouviu falar, mas para que você de fato, ao fazer esse movimento, faça um movimento com passo firme, em terra firme e não como uma areia movediça que ao pisar você vai afundar e acabar naufragando na profissão. Até o próximo vídeo.